E aí, engenheiro, meu nome é José de Moura, aqui do Guia da Engenharia. Nesse vídeo a gente vai resolver na prática uma laje maciça. Isso vai ser uma série de vídeos, certo? Então nesse vídeo a gente vai chegar até a armadura de flexão, beleza? Não vamos nem detalhar ela, vai ficar isso para um vídeo futuro. Caso você tenha dúvida na teoria desse conteúdo, eu vou colocar no card aqui em cima um vídeo que eu explico isso bem detalhadamente. Então pronto, essa é a nossa situação que nós temos. Nós temos uma laje com dimensões internas de 4 metros por 5 metros. Essas são as dimensões das vigas, 14 por 50. Todas as vigas aqui, vamos reparar que elas têm 14 centímetros de largura. Isso vai influenciar em quê? Lá no vão teórico da minha laje. A utilização, as duas lajes aqui são lajes para utilização de quartos, certo? Classe de agressividade ambiental 1. A classe de agressividade ambiental vai influenciar aqui diretamente em quê? No concreto mínimo que eu vou utilizar, que no caso é o de 20 MPa, e também no cobrimento da minha laje, 2 centímetros. Para o aço, por padrão, estou utilizando o aço CA50, ou seja, 50 kN por centímetro quadrado. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer, pré-dimensionamento dessa laje. Com pré-dimensionamento, vamos lembrar logo das dimensões mínimas, certo? A espessura mínima da minha laje. Como aqui se trata de uma laje que não está em balanço e que também não é uma laje de cobertura, a dimensão mínima é 8 centímetros, certo? Mas, seguindo um pré-dimensionamento de vão menor dividido por 40, para pré-dimensionamento também vou colocar um card aqui em cima em que eu comento pré-dimensionamento tanto de vigas, pilares e lajes. Está bem detalhado esse vídeo, dá uma conferida lá. Fazendo essa dimensão mínima, esse pré-dimensionamento, eu chego em LX por 40, sendo que LX é a menor dimensão, eu chego em 10 centímetros, que é esse o valor que a gente vai seguir o nosso dimensionamento. Vale lembrar que isso foi apenas um pré-dimensionamento, não me garante nada, certo? Vai depender de cada caso. Vamos lá, o vão teórico que eu tenho para essa laje. No caso, como eu tenho 400 centímetros por 500 centímetros, eu posso avançar ou até metade do apoio, lembrando que o apoio é a viga de 14, ou 30% da altura da minha laje, que no caso é 10 centímetros. Resolvendo isso aqui, o que é que eu tenho? Metade do apoio, 7 centímetros, 30% da altura, 3 centímetros. Vou ficar com o menor dos dois, que é 3 centímetros, então eu tenho 400 centímetros aqui, esse é o vão livre, mais 3 para cada lado. 406 por 506, certo? Esse vai ser o vão teórico que a gente vai utilizar nos nossos cálculos. Seguindo aqui, nós teremos o quê? Vamos para o carregamento. Peso próprio da laje vai ser o quê? A altura dela multiplicado pelo peso específico do concreto, que pela 6120 vale 25 kN por metro cúbico. Isso vai dar 2,5 kN por metro quadrado, só do peso da laje, só do peso do concreto. Revestimento, vou utilizar 1 kN por metro quadrado. Isso é um valor básico para estudo. É importante que a gente verifique na arquitetura qual é o revestimento que o arquiteto detalhou lá, certo? Mas aqui para estudo vou utilizar 1 kN por metro quadrado. Sobrecarga de utilização, vou tirar da 6120, que no caso pode ser, normalmente vai ser 1,5 ou 2 para residências. No nosso caso, como se trata de um dormitório, eu vou utilizar um carregamento de 1,5 kN por metro quadrado. Então, eu tenho 1,5 de acidental, 2,5 de peso próprio e 1 kN por metro quadrado de revestimento. Isso totaliza 5 kN por metro quadrado atuando na minha laje. Indo agora para eu calcular a relação entre as duas dimensões, eu vou ter o quê? Que um Ly por Lx, que é o nosso lambda, aqui no nosso caso está aproximadamente 1,25, certo? Esse é o valor que eu vou jogar nas nossas tabelas, as tabelas para cálculo de esforços simplificados. E também eu já vejo aqui que, como é menor do que 2, ela é uma laje armada em duas direções, certo? Avançando aqui para a tabela de Kizerni ou Cerny, eu queria até pedir para você deixar no comentário qual a tabela que você utilizava na sua graduação para tirar esse esforço, certo? Aqui no caso, utilizando a tabela de Cerny, nós temos o que? Para o Ly por Lx, que a gente já calculou, de 1,25, esses são os valores que nós iremos utilizar, certo? Então, nós temos um Mx de 20,2, que é o
o fator que a gente vai utilizar para calcular o momento na menor direção, positivo, certo? MY 23,6 nessa direção aqui, na maior direção no caso, aqui é menor, aqui é maior. E o 9,8 é o que nós vamos utilizar para calcular o momento negativo, certo? Os valores de Vx, Vy e F nós vamos utilizar em uma aula posterior, certo? Que nós vamos fazer o que com eles? Tanto verificar o oscilamento quanto verificar as flechas máximas. Então, utilizando valores aqui de Mx e My, nós temos o que? Mx, no caso, eu vou usar aqui no denominador, certo? Então, P, que vale 5 kN por metro quadrado, Lx, 4,6 ao quadrado, e o Mx, 20,2. Isso aqui a gente chega em 4,08 kN/metro, ou seja, isso é um momento por metro, certo? Eu estou tratando de uma laje, então eu estou pegando esse momento a cada metro. My, mesma coisa, só chamar a atenção que, mesmo sendo My, está na direção Y, mas todas as tabelas, via de regra, elas continuam trabalhando com o Lx, certo? O que vai mudar é só o denominador. Então eu tenho 5 kN por metro quadrado, que multiplica 4,06 ao quadrado, dividido por 23,6, que a gente chega em 3,49 kN/metro a cada metro da laje, certo? Então, na menor direção aqui, eu tenho um momento de 4,08. Na maior direção, é de se esperar que eu tenha um momento menor, 3,49, certo? E por último, a gente vai ter também um momento negativo aqui, ok? Que a gente chega, que o que a tabela de Kizern chama de x, o x maiúsculo, beleza? xy, que vai valer PLX, continuo trabalhando com LX, só que agora utilizando o NY, que está aqui, 9,8. Com isso eu chego em 8,41 kN por metro. Isso aqui vale lembrar que eu estou analisando o quê? Uma laje isolada, certo? Do mesmo jeito que eu tenho essa laje aqui, eu tenho outra laje aqui embaixo, certo? Uma vez que esse engaste é justamente o encontro entre as duas lajes. Por que que é um engaste? Porque como eu tenho uma laje de um lado e uma laje do outro, ali gera um impedimento de rotação no encontro daquelas duas lajes, certo? Essa é a definição de engaste. Tranquilo? Outro ponto. Era de se esperar já que o momento negativo desse maior do que o positivo. Beleza? Para essa laje eu não terei que fazer compatibilização de momentos. Expliquei isso no vídeo anterior. Para essa laje eu não vou ter que fazer por quê? Porque eu tenho duas lajes idênticas, certo? São duas lajes, uma do lado da outra, de 4 metros por 5 metros. Então o momento que eu tenho de um lado vai ser igual ao momento que eu tenho do outro. Do mesmo jeito que eu estou analisando a laje, por exemplo, da esquerda, eu estou chegando em 8,41. Se eu analisar da direita, eu chego nos mesmos 8,41. Já está tudo compatibilizado. Esses valores aqui agora, vou jogar na nossa calculadora de flexão. Se você quiser adquirir essa calculadora, ela está gratuita, beleza? Basta clicar no link que eu estou deixando aí embaixo, que você vai receber ela gratuitamente no seu e-mail, certo? O que é que eu preciso para utilizar a calculadora? Vamos lá. Resistência característica do concreto. Aqui tem um errozinho, ficou faltando, do concreto. 20 MPa nas três situações, certo? O aço CA50. Formato da seção. Nós estamos tratando aqui de uma laje maciça. Então eu vou utilizar, ó, tá destacado aqui, a seção retangular, certo? Só que detalhe, uma seção retangular de uma laje, como eu tenho um momento a cada metro, eu tenho uma largura de 1 metro. Então aqui, se eu olhar, nossa largura, ela está com 100 centímetros. A altura, 10 centímetros, DI', DS'. Só para explicar o que é isso, eu vou fazer uma revisão futura nessa calculadora. Qualquer sugestão que você tenha também para a revisão da calculadora, aproveite os comentários para isso, beleza? Isso ajuda muito, essas sugestões. DI', DS', vamos lá. DI', distância da armadura tracionada para a borda tracionada, certo? DS', distância da armadura comprimida para a borda comprimida. Tranquilo? Então, é a distância da armadura lá de cima para o topo e a distância da armadura lá de baixo para o topo. O DF', nesses casos aqui, não vai nem utilizar, porque só utilizaria se tivesse armadura dupla.
No nosso caso não vai utilizar, mas eu estou preenchendo. E aqui o que é que eu tenho? Ó? Uma altura de 10 centímetros e um DI' de 2,5. Então é como se eu tivesse 7,5 de altura útil. Só para explicar por que é que eu estou utilizando DI' igual a 2,5. Lembra que nós temos um comprimento igual a 2 centímetros, certo? E eu estou considerando que iremos utilizar armaduras de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Então, meia bitola longitudinal, 0,5. Então, 2 centímetros de comprimento mais meia bitola longitudinal, eu chego em 2,5. Nas três situações, eu estou utilizando 2,5. Como na prática, na maioria dos casos, a gente nem vai utilizar armaduras de 10, eu estou indo a favor da segurança. Ok? Então, aqui nós temos o valor do MX, o valor do MY e o valor do MY, o negativo, que é o maior dos três. Um detalhe para chamar a atenção, nenhum dos três aqui, como a gente já tinha comentado, não vai usar armadura comprimida. Um segundo detalhe, esses valores, como podem ver, em kN centímetro, e também a diferença aqui é que eles foram multiplicados por 1,4, porque a calculadora requer que a gente entre com um valor de cálculo, certo? Então, os três valores que a gente chegou, 1,83 centímetros quadrados, 1,56 centímetros quadrados, 3,99 centímetros quadrados. Lembrando que esses momentos são por metro, kN vezes centímetro a cada metro. Então, essas áreas de aço também são por metro, beleza? Então, aqui para o negativo, eu irei precisar de 3,99 centímetros quadrados por metro, certo? Para uma faixa de 1 metro. Outro detalhe, se você quer aprender como é que eu calculo essa armação na mão, certo? É basicamente o dimensionamento de uma viga retangular. Vou colocar também no card aqui em cima explicando como é que eu calcularia. O único detalhe que eu chamo a atenção é para a largura de 100 centímetros. Você vai calcular uma viga retangular, só que com a largura de 100 centímetros. Aí você vai chegar nessa mesma armação, certo? Com isso a gente chega ao final desse primeiro vídeo da série de vídeos de laje maciça. Se você ficou com alguma dúvida nesse conteúdo ou tem alguma sugestão para vídeos futuros, deixa no comentário. Eu vou deixar vocês aqui com uma sugestão de 2 vídeos do canal para assistir e basta clicar aí na sua tela. Até a próxima!